sobre o verdadeiro sentido do Natal. Amém? Amém. Pessoal, a gente sabe que nessa data ou nessas festas, as pessoas elas tendem a priorizar as festas ao invés daquele que é o motivo das festas. É uma distração. Você já isso. parou para pensar nisso? Tem tanta festa, mas a casa do aniversariante precisava estar cheia, não é? É. Não faz sentido, né? A pessoa falar assim: eu vou celebrar o Natal e sem vir na igreja, irmãos. Não faz sentido você celebrar o Natal sem estar aos pés do Senhor, que é o motivo, ou teoricamente deveria ser. Aí onde a gente encontra, irmãos, muitas vezes eu fui contra esse negócio de Natal. Eu cresci no Evangelho, onde se falava muito mal do Natal, a gente não comemorava Natal. E até que um dia, irmãos, a gente começou a despertar para isso. E eu comecei a entender para isso que o Natal, ou essa data, ela poderia ser um motivo, já que estão falando de Jesus, ou pelo menos estão falando que é de Jesus, a gente aproveita que eles estão com o coração aberto, com o coração propício, e fala de Jesus de verdade. E hoje nós vamos falar, irmão, sobre o verdadeiro significado do Natal, né? Ou aquilo que nós deveríamos entender sobre o Natal, sabe? O Natal, irmãos, nós vamos iniciar falando sobre o pecado. Que nós entendemos, irmãos, que a humanidade, quando ela foi criada, ela foi criada para estar com Deus. Amém. Eu e você, nós éramos por essência, se nós tivéssemos nascido no Éden, éramos por essência para nascer para estar com Deus. Adão e Eva, eles nasceram para estar com Deus, não para pecar, não para errar. Jamais Adão e Eva, no tempo que estavam com Deus, em comunhão com Deus, eles fariam isso. Se ausentariam de Deus, se ausentariam da presença de Deus. Mas sabe, irmãos, que do mesmo jeito que aconteceu lá no Éden, acontece hoje. Verdade. O homem pecou. E a primeira coisa que o homem fez quando ele pecou, ele se afastou de Deus. Ele se escondeu do Senhor. E hoje acontece a mesma coisa. Muitas vezes você vê pessoas que eles dizem que estão com Deus, mas eles estão escondidos de Deus. Eles se escondem de Deus. Eles estão escondidos. E aí a gente começa a ver, irmãos, esse reflexo da humanidade, e às vezes até na igreja a gente começa a ver pessoas se escondendo de Deus. Irmãos, não faz sentido nenhum, a não ser que seja pelo pecado. Como você descobre que o pecado está dominando a sua vida? Quando você não quer estar perto de Deus. Eu descubro, é muito fácil, irmãos, eu descobrir se você está em pecado ou não. Não precisa ser muito Einstein para isso. É só você ver o que aconteceu no Éden e perguntar: você quer estar mais perto de Deus, ou você está querendo ficar mais longe de Deus? Se você está querendo ficar mais longe de Deus, é porque o pecado está dominando você. Tem alguma coisa na sua vida que está em pecado e você precisa se libertar disso. Porque quem, irmãos, está com Deus, ele quer estar mais perto de Deus ainda mais. E nós vemos que isso aconteceu lá no Éden. O pecado, ele gerou distância, distanciou o homem de Deus. É a mesma coisa, homem, hoje. Irmãos, o mundo diz que hoje é Natal, mas eles estão celebrando Papai Noel. Eles estão celebrando, fazendo festa, entregando presentes uns para os outros e esquecendo do verdadeiro significado do Natal, esquecendo da verdadeira essência do Natal. Se é que eles estão celebrando o Natal, eles deveriam pelo menos ser coerentes com isso. Porque não adianta, irmãos, a gente se arrumar, a gente falar que está celebrando o Natal, se a gente não foca no principal alvo do Natal, que é o nascimento de Jesus. Nós vemos, irmãos, que esse pecado, lá em Romanos capítulo de número 3, verso de número 23, Romanos 3, 23, diz assim, todos pecaram. Na hora que Adão pecou, todos pecaram e destituídos ou carecem da glória de Deus. Eles saíram da presença de Deus, todos pecaram. E
precisamos da presença de Deus. Precisamos da glória de Deus. Faz sentido, irmãos, a gente não buscar a glória de Deus. Todos nós estávamos nessa condição. Essa era a nossa condição, minha e sua. Eu não sei você, irmão, se você era bem direitinho, né? Eu não era, não. Antes de se converter. E mesmo que você seja bem direitinho, irmãos, você precisava de Jesus. Porque mesmo os direitinhos tem um vazio no coração que só Jesus preenche. Só Jesus, irmãos. Eu conheço pessoas muito boas, irmãos, que infelizmente não vão entrar no céu porque no coração delas não cabe outra pessoa a não ser um vazio que ela mesma quer conservar. Esse vazio só quem preenche é Deus, irmãos. E nós vemos que Jesus, ele não começou no Natal. Quantos aqui sabem que Jesus não começou no Natal? Como assim, pastor? Tem gente que está pensando que Jesus começou no Natal. Olha, apareceu Jesus no Natal. Agora o Salvador chegou no Natal. Nasceu Jesus, então é Natal. Jesus não começou no Natal, irmãos. Eu não sei se você sabe, mas vamos abrir lá em João 1:1. Olha o que aconteceu. Deixa eu trazer revelação para você. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio da criação da terra, Jesus era o Verbo. Jesus já estava lá. Jesus já começou. Ei, Jesus não começou no Natal. Jesus começou na fundação da terra, e ele já existia. Jesus, ele começou na eternidade, irmãos. Jesus não começou no tempo natural como nós vemos hoje, com a marca em 25 de dezembro, não. Jesus, irmãos, ele existe eternamente. E ele já existia antes do Natal. Olha que revelação maravilhosa. Ou seja, antes de você nascer, Jesus já existia. Antes de você vir ao mundo, Jesus já tinha um plano para você. Jesus já estava preparado para fazer algo por você. O que quer dizer isso, pastor? Que Jesus já existia na eternidade. Ele não começou no Natal. O problema, irmãos, era a falta. Nós, seres humanos, estávamos em falta com Deus. Mas Jesus já existia, a solução já existia. Aonde? Na eternidade. Mas nós estávamos em falta com Deus. O ser humano estava em falta com Deus. Nós estávamos separados de Deus. E eu vou falar para você, essa separação fazia com que nós fôssemos diretamente para o inferno, irmãos. Não tinha parada. Não dava para reverter essa situação. Até porque, a Adriana vai falar agora, nós não podíamos fazer nada. Se dependesse de nós, né, não tinha jeito. Poderia ter esforço, poderia ser feito o que fosse. Mas não é sobre nós, é sobre Ele, é sobre aquele que nos criou. A imagem e semelhança dele, amém? Então, a solução não era daqui para o céu, mas sim do céu para a terra. A solução que chegou nas nossas vidas, naquele dia que nós aceitamos ao Senhor, naquele dia que nós decidimos ter uma vida com Ele, amém? Então, naquele dia, toda a nossa vida começou a mudar. E Jesus, a luz da vida, entrou em nós. E a partir de hoje, aquilo que nós não podíamos fazer, nós começamos a poder fazer. Porque não é sobre nós, mas é sobre Ele que habita dentro de nós. O Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Ele que cuida de nós, é Ele que nos abençoa todos os dias. Abra lá em Filipenses, capítulo de número 2, verso de número 6. E Ele tão bom, que sendo Deus, Ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo.
Deus, com a sua misericórdia, Ele olhou para a humanidade perdida e disse: eu vou até vocês. Eu vou até vocês. Existe vida e eu vou até vocês. Estava perdido, mas a partir de agora não está mais. Nós lemos, irmãos, que apesar de ser Deus, está falando de Jesus, apesar de ser Deus, não considerou a sua igualdade com Deus. Era algo que deveria ser usado como vantagem. Talvez eu e você usaríamos isso como vantagem, para levar vantagem. Mas Jesus não. Verso de número 7. Antes esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Aleluia. Irmãos, nós estávamos aqui, Jesus aqui. Ele era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Amém. Mas Jesus decidiu descer para resgatar eu e você, para que nós possamos subir. Amém. Você consegue entender isso, mano? Ele não precisava. Ele não ia deixar de ser Deus se ele não fizesse isso. Ele não precisava. E eu e você, irmãos, não podia fazer nada. Por quê? Porque aquilo que, irmãos, que nós fizemos, somente uma outra pessoa poderia pagar o preço igual. Somente fomos nós que pecamos, o ser humano. Então tinha que ter outro ser humano para poder pagar o preço por todos nós. Porque Adão pecou e entrou o pecado no mundo. Tinha que vir outro homem agora. Tinha que ser um ser humano para entrar e agora tirar esse pecado. Irmãos, Ele fez isso. Ele desceu. Amém. Ele desceu. Amém. Ele desceu. Amém. Ele desceu. Ele desceu. Aleluia. Ele é a nossa solução. Estávamos perdidos. Estávamos por aí. Mas aí Ele se colocou com a sua misericórdia. Como Fabiana explicou, nós estávamos aqui e Ele bem superior a nós. Mas Ele desceu para que hoje eu e você estivéssemos aqui. E nós precisamos ter essa revelação, meus irmãos, de quem Jesus é, o verdadeiro Jesus. Não as compras de Natal, não as coisas que estão acontecendo, mas os nossos olhos precisam estar naquele que deu tudo por amor de nós. Ele entregou tudo o que Ele tinha. Ele não tinha pecado nenhum. Mas mesmo assim, Ele veio para nos salvar. Amém? A mídia abra lá em Hebreus, capítulo de número 10, verso de número 5. Porque você vai entender, irmãos, isso, que houve um processo para que isso acontecesse. Jesus, Ele estava na eternidade. Ele era o Verbo, era Deus. E olha o que está escrito aqui em Hebreus 10, 5. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Aí nasceu Jesus. Agora nasceu Jesus. Jesus não nasceu, irmãos, em 25 de dezembro, como muitos falam, e muitos estão festejando hoje, inclusive. Eu não sei se você sabe, mas biblicamente eles falam que Jesus, provavelmente, a grande maioria dos teólogos, eles concordam com isso, que nasceu entre setembro, outubro, não em dezembro, jamais em dezembro. Até porque os pastores estavam pastoreando de noite nessa época, e em dezembro, nessa época, é inverno lá. Inverno, os pastores não ficam pastoreando, dormindo lá, porque é muito frio. Tinha também o recenseamento nessa época.
E eles não faziam recenseamento, os romanos, na época do inverno. Por quê? Porque a estrada era muito ruim, era muito frio, o povo podia morrer. Ou seja, se você for ver os indícios da Bíblia, você vai ver claramente que Jesus não nasceu, irmãos, em dezembro. Me desculpa quebrar o biscoitinho, que você estava tão feliz, talvez, que Jesus nasceu hoje. Ei, Jesus não nasceu em dezembro, em 25 de dezembro. Jesus já existe antes. Não entra nessa onda do mundo, irmãos. Aproveita, na verdade. O que nós estamos fazendo aqui, pastor? Aproveitando a oportunidade para contar a verdadeira história de Jesus, para contar a verdadeira história daqueles que eles dizem que são aniversariantes. É uma oportunidade. Talvez você nem sabia dessa história de Jesus e está sabendo hoje. Mas se você começar a pesquisar, antigamente não tinha internet, irmãos, não tinha como as pessoas pesquisarem, as pessoas não sabiam. Então comemorava porque todo mundo comemorava. Hoje não, irmãos, hoje a gente consegue pesquisar, a gente consegue se aprofundar e consegue saber mais ou menos a data disso aí. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque tem gente que nessa época de Natal até briga, irmãos, por conta que não deu certo isso, porque que não deu certo aquilo, porque não, sabe, irmãos? Ei, se você não teve uma ceia de Natal, fica tranquilo. A comida que você tem, Deus está abençoando. Amém? Glória a Deus, irmãos. Não é motivo de briga. Muito pelo contrário, agradece pelo que você tem, agradece pelo que você está comendo, agradece pelo que você está vestindo. Celebra isso, irmão. Sabe, celebra isso. Já tem outros que no Natal se unem. É intrigado o ano inteiro, aí no Natal se une. Glória a Deus, irmãos. Mas que continue, porque Jesus nasceu, irmãos, para mim quando eu me converti. Amém. O nascimento de Jesus para mim foi aos meus 21 anos de idade. Quando eu levantei as minhas mãos e aceitei a Jesus, esse foi o nascimento de Jesus em mim. Eu nem sabia quando Jesus tinha nascido, não importava se nascia. O Natal era uma festa que a gente comemorava, mas o foco não era Jesus. Eu queria para festa, eu queria comprar roupa, eu queria comprar presente, mas jamais era vir na igreja, jamais era Jesus. Sabe, irmãos, esse é o estilo do mundo. E você, irmãos, não entra nesse estilo do mundo. Se você também não teve, irmãos, condição de comprar uma roupa nova para este Natal, fica tranquilo, a roupa que Deus te deu é a melhor que você tem. Amém! Glória a Deus! Jesus não está olhando para isso, irmãos. Deus não está olhando para isso. Ele está olhando para o teu coração. Sabe? Celebra isso, celebra aquilo. Ô Senhor, o mais importante é que eu estou nos teus pés. O mais importante é que eu estou com o Senhor. Sabe, isso deve trazer para você esse significado verdadeiro do Natal. Amém. Jesus nasceu, não em um palácio, mas em uma manjedoura. Não como rei terreno, mas como Salvador. Amém. Nós agora, antes nós andávamos doentes, hoje nós desfrutamos da cura divina por conta dele. Nós não éramos salvos, mas agora nós somos salvos em Cristo Jesus, porque Ele reina. Hoje nós temos o Espírito Santo habitando em nós, por conta dele, meus irmãos. Aleluia. Sabe, irmãos, quando nós vemos que Jesus, Ele nasceu, as pessoas cantam aquela musiquinha, pobrezinho nasceu em Belém, né? Primeiro, irmãos, Jesus, Ele não nasceu pobre. Amém? Amém. Porque, irmãos, José, seu pai, ele era um homem trabalhador e carpintaria era um ofício de grande valor naquela época. Uma pessoa que, ainda hoje, quem faz móveis ganha muito dinheiro. Imagina naquela época que não tinha, irmão. Ou seja, José, ele tinha condições. E você vai ver na Bíblia que ele não nasceu na estribaria porque ele não tinha dinheiro. José tinha dinheiro, o que não tinha era vaga no hotel. Mas isso aconteceu para se cumprir o que estava escrito nos profetas. Então não tem nada a ver com recurso, com pobrezinho, irmãos. Jesus não é pobrezinho coisa nenhuma, irmãos. Pobre é o diabo, amém? Que nem a chave da casa ele tem, amém? É isso que acontece, irmãos. Então eu aprendi que eu cresci pobrezinho, nasceu em Belém. Jesus era pobre, miserável, e eu queria parecer com Jesus. Então você também quer se assemelhar à pobreza e à miséria. E deixa eu falar uma coisa para você: Jesus nunca teve falta na vida dele.
O amém foi pouco. Jesus nunca teve falta na vida dele. Você precisa querer isso para você também. Não queira ter falta para a sua vida. Olha o que está escrito em Isaías 53, verso de número 5. Na verdade, Lucas, capítulo de número 2, verso de número 11. Lucas 12, 2, 11. Olha o que está escrito. E hoje nos nasceu na cidade de Davi. Quem? O rei. Quem nasceu? Foi uma pessoa normal? Não. Quem nasceu? Salvador. Aleluia. O mundo celebra um rei. Nós celebramos o Salvador. Amém. Na época as pessoas queriam que Jesus se levantasse como um rei. Mas ele já era rei. Rei de reis. Rei. Amém. Amém. Glória a Deus. Porque o pessoal vai falar assim, é rei de reis. Que reis? Olha para a pessoa que está do teu lado. Esse aí é o rei que Jesus estava falando. Aleluia. Rei de reis. Mas o papel dele, irmãos, não foi reinar nessa época. Jesus vai voltar para reinar. Amém? Mas nessa época ele nasceu como Salvador, para salvar a minha vida e a sua vida do pecado, da morte, da separação de Deus. Nós estávamos separados até que Jesus nasceu. Amém. E agora é tempo de resposta. Amém? Agora é tempo de andarmos em fé. Agora é tempo de andarmos em cura divina. Agora é tempo de nós andarmos celebrando, porque o Salvador, Ele nasceu para nos resgatar. Amém? Aleluia. Ele viveu sem pecado para pagar a nossa dívida. Isaías, capítulo de número 53, verso de número 5. Jesus, ele passou aqui na terra sem pecado. Para quê? Para que houvesse uma substituição. Amém. A miséria que a gente tinha, ele não tem como, pobrezinho nasceu em Belém. Se teve substituição, então o que iria vir para a gente era a pobreza de Jesus, não é? Mas não. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus era rico e se fez pobre por amor de mim e de você, para que pela sua pobreza me tornasse e te tornasse ricos. Aí você vê, ele levou, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos o quê? Nós que estávamos doentes, ele levou. Algumas versões falam que ele tomou. Ele não chegou e falou assim, me dê aqui, por favor. Não, ele tomou. Tomou as doenças. Tomou a miséria. Ei, ele tomou o pecado. Nós não tínhamos, irmãos, escolha se pecávamos ou não. Nós iríamos pecar de todo jeito. Hoje não. Hoje nós temos o livre-arbítrio. Porque, irmãos, se você está no erro somente e não antes de Jesus, não tinha como exercer o livre-arbítrio não, irmãos. Não dava, porque não tinha salvação, não tinha quem fizesse o certo. Na humanidade procurou e não tinha um. Mas, irmãos, depois de Jesus, agora nós temos escolha. Você pode escolher Jesus todos os dias. Você deve escolher Jesus todos os dias. Amém? Escolha Ele, irmãos. Por quê? Porque quando você escolhe Ele, a miséria, a pobreza, a doença, tudo aquilo que é ruim, que estava em mim e em você, Ele pega e leva para Ele. E aquilo que é dele, Ele entrega para mim e para você. Aí hoje você pode desfrutar de saúde divina. Hoje você pode desfrutar de prosperidade. Hoje você pode desfrutar de uma família bem-sucedida. Hoje você pode desfrutar de uma vida em santidade. Hoje você pode orar. Hoje você pode ler a Bíblia. Por quê, pastor? Porque Ele depositou em mim. Ele depositou em você. Aleluia. Ele foi crucificado para nos resgatar. Na cruz, Ele resolveu o problema de uma vez por todas.
Está tudo resolvido agora, meu irmão. Agora está tudo resolvido nas nossas vidas. Estava tudo errado, estava tudo quebrado, faltava, mas agora nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. E nada nos falta, nada nos falta. Imagine, irmãos, que nós estávamos. Nós fizemos uma compra na bodega. E essa compra que nós fizemos, essa feira que nós fizemos lá, era muito alta. E nós não tínhamos como pagar. Nem com a nossa própria vida a gente conseguiria pagar a dívida que a gente tinha lá na bodega. Não tinha. Se eu desse os nossos filhos, não pagava. Casa, carro, não pagava. É uma dívida muito alta, é impagável. Aí vem Jesus, irmãos, na cruz, e abre lá João capítulo de número 19, verso de número 30. Vem Jesus na cruz e diz: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Tetelestai. Está feito. Aleluia. Está consumado. Aleluia. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Ei, ele disse: está pago. Ei, a sua dívida está paga. Ei, está pago, está pago, está pago. Sabe, por isso, irmão, você tem a autoridade de levantar. Quando o diabo, irmãos, ele é tentador. Ele fica tentando causar dor em mim e em você. Ele fica tentando te lembrar do teu passado, de quem você era, daquilo que você fazia, de como você errava. Ei, ele fica tentando trazer isso à memória. Mas toda vez que o diabo se levantar e tentar sugestionar para você: ei, pois você errou. Ei, mas você era isso. Ei, mas você não pode. Ei, mas você não tem. Ei, lembra disso. Está pago, está consumado. Eu posso todas as coisas em Jesus Cristo. Ei, Deus que me fortalece. Aleluia. O diabo fala que você não pode, eu posso. O diabo fala que você não tem, eu tenho. O diabo fala que você não é, você é o que a Bíblia diz que você é. Aleluia. Ei, Jesus, ele disse: olha, está pago. O pessoal estava preocupado com isso, preocupado com aquilo. Jesus, ele estava falando assim: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, essa cruz, mas contudo, que seja feita a tua vontade. Jesus estava focado, irmãos, em fazer a vontade de Deus, porque ele sabia o que estava em jogo era a minha e a sua salvação. Eu não merecia, irmãos, o sacrifício de Jesus. Talvez, eu creio que você também não. Mas sabe, irmãos, agora que ele fez isso, nós merecemos tudo aquilo que Deus tem pra gente, por meio de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus. Só porque ele pagou, irmãos. Agora você não precisa ter vergonha de passar na frente da bodega e a pessoa falar assim, ó, o diabo falar assim: ei, você é um devedor, ei, você deve isso, você fez isso no passado. Ei, você pode passar agora e dar risada e falar que está tudo pago, está consumado. Aleluia. A separação foi quebrada e a dívida foi paga. Hoje você pode começar a chamar à existência as coisas que não existem como se já existissem. Hoje você pode colocar o diabo debaixo do seu pé, meu irmão. Hoje você pode profetizar. Hoje você pode expulsar demônios. Hoje você pode ser a cura para alguém que está precisando. E você ir lá como filho de Deus, semelhante a Ele, e orar sobre os enfermos, e eles serão curados, porque foi restaurado. E agora nós temos uma aliança com Ele. Abra lá em Colossenses, capítulo de número 1, verso de número 20. Vamos ver a continuação dessa história, irmãos, porque nós estamos fazendo aqui uma cronologia da linha do tempo de Jesus, para você ver, irmãos, que Jesus, ele era muito antes do Natal. Jesus, ele já existia na eternidade, mas ele decidiu entrar no tempo, no nosso tempo, para nos salvar, irmãos. Ele pagou o preço para isso, foi crucificado para isso, mas ele nasceu, teve uma vida, e uma vida íntegra, mostrando que dá para ser íntegro, irmãos. Dá para ser íntegro, irmãos. Mas aí você vê Colossenses 1:20 diz assim: e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. O que Jesus veio fazer, irmãos, foi pegar na mão. Vamos colocar aqui, fica aqui na frente. Vem pra cá, Gel.
Ô Jesus, aqui está Deus. Estou no céu. Eu não preciso ir aí. Quem pecou foi vocês. Eu aqui existo eternamente. Mas eu procurei na terra e não encontrei ninguém. E foi o Pai que criou você. E desde lá do Éden foi falado que viria que iria esmagar a cabeça da serpente. Eu vou nascer, eu vou entrar na terra. Vão me chamar de Jesus, o Salvador. E eu vou trazer você. Para onde? O céu, aqui onde eu estou, não é o seu destino. Ah, eu vou para o céu. Aqui onde eu estou é a sua origem. Você veio daqui. Eu te coloquei na terra. E agora eu vou trazer você de volta para cá. Aí vem Jesus. Nasceu, viveu, jornada. Cada degrau, Jesus vai descendo, se humilhando, se esforçando para fazer a vontade de Deus, não a dele. Até fazer o quê? Até pegar o sangue de Jesus, né? Ó. Pegar o homem, o ser humano. Já está representando toda a humanidade aqui. E ele faz o quê? Ele fala: olha, agora você vai subir comigo. De fé em fé, de glória em glória, degrau em degrau. Ei, vai subir comigo. Ei, vai subir comigo. Agora eu reconciliei você com Deus. Agora todos nós estamos juntos. Éramos inimigos. Vou pegar aqui que eu estou aqui no meio. Reconciliado. Jesus reconciliando. 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 Unindo. É isso que ele colocou aqui, ó. E havendo feito paz pelo sangue. O sangue de Jesus, meus, que nós celebramos todos os meses, é o que trouxe a paz entre nós e Deus. Hoje você pode dormir em paz. Porque alguém morreu. Alguém se sacrificou por isso. Jesus. Amém? Obrigado, Tiago. Agora você está livre. Abra lá em Mateus capítulo de número 28, verso de número 6. Porque a história, irmãos, ela não terminou aqui. Eu não sei se você sabe, mas a história não terminou na cruz. E isso também faz parte da minha vida. Porque eu lembro, antes de me converter, que eu só conhecia Jesus, só ouvi falar de Jesus, aquele Jesus da cruz, do filme. Sabe aquele filme bem antigo? Jesus lá da Páscoa. Era da Páscoa ainda, nem era do Natal, irmãos, era da Páscoa. Aquele Jesus crucificado, sanguentado, aquela coroa de espinhos e tudo aquilo que ele sofreu, irmãos, e aquilo foi real. E eles tentam replicar isso aí da melhor forma. Tem até um filme, né, que foi feito muito real. Quando eu assisti aquele filme, eu fiquei impactado mesmo, porque a tamanha realidade com que trouxeram isso. Mas era o Jesus que eu conhecia. E talvez seja esse Jesus também que você conhecia. Jesus que foi crucificado. Eu ia nos lugares, irmãos, eu via lá na cruz, tinha a cruz e tinha Jesus lá na cruz ensanguentado. Eu ia nas repartições públicas, eu ia em alguns lugares e tinha uma cruz lá, com Jesus lá ensanguentado, morto. E eu ficava com dó, irmãos. Eu falava: bichinho, olha, morreu. O meu foco era a morte dele. Eu falava: meu Deus, esse camarada, ele sofreu tanto. Judiaram demais dele. Era o meu pensamento, irmãos. Porque eu não sabia que a história não terminava na cruz. Diga graças a Deus. Diga graças a Deus. Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo de número 28, verso de número 6. Olha o que está escrito aí, irmãos. Ele não está aqui. Depois da morte, Jesus foi colocado no sepulcro novo. E aí foram procurar Jesus. Cadê Jesus? Vamos lá, vamos pegar o corpo de Jesus. Quando chegaram lá,
resposta que eles tiveram. Volta no verso de número 25. 28, 25. Volta aí para mim, por favor. Pessoal da mídia. Volta aí. Isso. Olha lá. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, foram procurar Jesus. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Aí o verso de número 6, ele não está aqui. Ele não está aqui. Ele não está aqui. Ressuscitou! Como tinha dito. Vem e olha aqui. Está vazio. Ei, Jesus, Ele não só, irmãos, pagou a minha dívida e a sua dívida. Isso já é bom demais, irmãos. Mas Jesus também ressuscitou. O que isso quer dizer, irmãos? Por isso que ele fala que ele é o primogênito. Isso quer dizer o quê? O primogênito quer dizer que é o primeiro, não é? É o primeiro de muitos. Ei, ele está falando para mim e para você, garantindo para mim e para você. O que, pastor? Do mesmo jeito que hoje eu tenho vida eterna. Ei, agora como eu prometi para vocês, eu ressuscitei. Ei, agora vocês também têm vida eterna. Aonde? Comigo. Comigo. Porque aonde eu vou, vocês vão também. Jesus, ele está falando isso, irmãos. Jesus ressuscitou. Irmãos, você vê, irmãos, que Jesus está vivo? Então, irmãos, Jesus é muito mais do que o Natal. O Natal celebra o nascimento. Mas lembra, Ele nasceu, Ele viveu, Ele foi crucificado e Ele ressuscitou. Com o propósito de ser o Salvador, irmãos. De pagar a minha dívida e a sua. De nos levar para a eternidade. Ei, irmãos, sabe, deixa eu falar uma coisa para você. Se você hoje acontecer alguma coisa que a gente não quer que aconteça com ninguém, amém? Mas se acontecer, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se acontecer comigo, chora não. Por quê, pastor? Porque é carimbado direto para o céu. Paulo falava isso. Quem vai me livrar do corpo dessa morte? Quem é que vai me livrar desse corpo? Se vai alguém me matar, morrer para mim é lucro. Não tem problema com esse negócio de morrer. A vida que eu vivo hoje, eu vivo em Cristo Jesus. Sabe, vale a pena, irmãos. Aqui nós vamos viver 80, 90, 100, 120. O que é isso comparado com uma eternidade? Eternamente. Ei, você é eterno. Ei, você é eterno. Ei, para de olhar somente para o hoje, para de olhar somente para o agora, o que você não tem, o que falta, o que... Ei, você já é eterno. O problema era a separação. Nós estávamos separados. Mas hoje, nós não estamos mais. Porque o Natal continua. Amém? E Ele está vivo, ressurreto. E nós estamos aqui como filhos de Deus hoje. Amém? Apocalipse, capítulo de número 21, verso de número 3. E a gente vai encerrar. Acabou o nosso tempo, ou vai acabar ainda. Vamos ficar de pé. Amém. Apocalipse 21, 3 diz assim. Isso já é, irmãos, para você se preparar. Ei, esse é o verdadeiro significado do Natal, irmãos. Você vai sair daqui cheio de Jesus essa noite. Amém? O maior presente que você pode levar, irmãos, ou você pode trazer, o maior presente que você pode levar para a sua vida é Jesus. E o maior presente é você se entregar para Jesus. O presente que você pode dar para Jesus essa noite é você entregar a sua vida para Ele. Olha lá. Então, ouvi grande voz vinda do trono dizendo: isto é o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles.
eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Jesus está conosco. Deus está em nós. Ei, Deus está em nós. Deus está em nós. Deus está em nós. Deus está em nós. Deus está em você. Ei, Deus está em você. Deus está em você. Ei, você carrega Deus dentro de você. Jesus, Ele rasgou aquilo que não deixava Deus entrar dentro de você, e agora Deus entrou dentro de você, e agora Ele faz morada na minha vida, na sua vida. Ei, celebra isso. Não tem nada do lado de fora que é mais importante do que Deus dentro do homem. E Ele quer salvar a tua vida. Tudo isso, irmãos, é para que você, fosse eu, fôssemos salvos. Tudo isso é para que o seu parente, seus amigos e até seus inimigos sejam salvos. Ele morreu, irmãos, tudo isso aconteceu para isso. Não foi somente para a gente celebrar. Nós podemos, irmãos, celebrar todos os dias do ano. Todos os dias do ano, irmãos, você pode fazer uma ceia. Nós fazemos aqui. Todos os dias do ano você pode conversar com as pessoas. Todos os dias do ano você pode comprar roupas melhores. Todos os dias do ano você pode cumprimentar as pessoas. Todos os dias do ano, irmãos, celebra isso. Todos os dias do ano você pode celebrar. Todos os dias do ano você pode se alegrar. Não fica preso somente numa data, num dia específico para isso. Isso é o mundo que faz muito também por conta de comércio. É uma data comercial. E não tem problema, eles estão fazendo o papel dele. Agora eu e você, nós somos a igreja, a eclésia. Nós somos enviados no meio deles. Para quê? Para trazer o verdadeiro significado. Quando eles estão lá eufóricos, aí você fala assim: rapaz, Jesus nasceu, não é verdade? Ei, Jesus é bom. Ei, Jesus transformou a minha vida. E tome Jesus, irmãos, começa a falar de Jesus. Aproveite seus parentes, seus amigos. Às vezes está até bebendo lá hoje, numa festa. Talvez você vai lá para a confraternização, e quando chega lá, fala de Jesus para eles. Seja Jesus para eles. Apresente Jesus para a verdadeira história de Jesus. Diga para eles: ei, Jesus morreu, é verdade. Ele nasceu no dia 25, mas ele também morreu. Mas deixa eu falar uma coisa para você: ele nasceu, ele morreu e ele ressuscitou. E ele quer salvar a tua vida. Irmãos, se você falar isso para uma pessoa e falar assim: olha, Deus te ama, Jesus te ama. Ele nasceu, ele viveu, ele morreu e ele ressuscitou por você. Ele te ama. A 99% das pessoas, irmãos, vão parar para te ouvir. Porque é a verdade. A verdade, ela se sustenta no começo, no meio e no fim. A verdade é absoluta. Eu não sei se você sabe, mas a palavra verdade, ela no hebraico são 3 letras. E essas 3 letras, elas têm as 2 perninhas. Cada uma letra tem as perninhas na linha. Uma letra, outra letra e outra letra. Por que que as pessoas dizem que mentira tem perna curta? Porque mentira no hebraico também são 3 letras. E as 3 letras, elas só tem uma perninha encostada na linha. A outra é para cima. Então, ela não se sustenta em si só. Porque a mentira, irmãos, ela é mentira no começo, ela é mentira no meio e ela é mentira no fim. A verdade é verdade no começo, no meio e no fim. Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ei, aquele que nasceu, viveu e ele morreu por mim e por você, mas ressuscitou. Ressuscitou, ele está vivo. Vivinho. Se fosse brasileiro, era da Silva. Para quê, irmãos? Para transformar a minha vida. E Ele tem transformado a sua vida. E eu quero fazer um convite nessa noite. Se tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, esse Jesus que morreu, Ele nasceu, viveu, morreu e ressuscitou por causa de você. Se você está aqui nessa noite, ou está afastado de Jesus, do Evangelho, das boas novas, e você quer aceitar Jesus nessa noite, quer voltar para Jesus nessa noite, dê um sinal.